meus irmãos! Olá, meus irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Compartilhe aí, comentem, tá? Eu vou ler para vocês a partir de agora no livro das Revelações, capítulo 3, é a quinta carta à igreja de Sardes e o restante das outras cartas, na sequência, ok? Vamos, abra sua Bíblia aí, no livro das Revelações, que é Apocalipse, no capítulo 3, tá? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isto de aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive e está morto. Então, Cristo aqui está fazendo essa revelação para João, né? A esse pregador da igreja de Deus em Sardes, na cidade de Sardes, né? E está dizendo a ele que quem está falando com ele é o que tem os 7 espíritos, né? E as estrelas, né? Porque ele lá, quando essa revelação foi passada para João, que João foi arrebatado lá para o céu, quando ele chega lá, tem um trono, ao redor desse trono tem mais 24 tronos, que é os dos anciãos, na frente também tem 4 seres viventes, etc, etc, né? Aí depois de muita coisa revelada para João, foi revelada para João, através do anjo, 7 candeeiros de ouro, que estava falando para ele. Ele olhou para trás e viu 7 candeeiros de ouro. No meio desses 7 candeeiros tinha outro candeeiro, né? Semelhante a um homem que saía fogo dos olhos, né? E etc, e etc. E esse candeeiro que estava no centro era ele quem tinha essas 7 estrelas, que são os 7 pregadores dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas de Deus, que está espalhada uma em Éfeso, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, como é o nome da outra, meu Deus? Esqueci agora. São 7 igrejas na Ásia, e cada uma lá tem um pregador, e Cristo está revelando para João as suas obras que eles andam fazendo de errado lá, e está mandando João escrever para levar para essas 7 igrejas na Ásia, né? Igreja de Deus, onde os pregadores lá não tem alguns que é muito bem, mas tem uns que está sendo até de Satanás. E vamos ler, né? Essa aí é a quinta carta à igreja de Sardes, né? E Cristo está dizendo: eu sou a pessoa, né, revelando a João que Deus tem 7 espíritos e as 7 estrelas que ele está aí. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, desse pregador lá, né? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives. Tem nome, ele tem um nome de que vive, né? Esse pregador lá, ele tem um nome de que vive, mas ele está morto. Ele vive e está morto. Por que ele está morto? Porque ele está sendo muito pecador dentro da igreja de Deus lá, esse pregador. Veja só: ser vigilante e confirma o restante dos que estão mortos junto com ele, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tem recebido e ouvido. Cristo está mandando dizer para ele que ele recebeu a doutrina de Cristo, recebeu a lei de Cristo e recebeu os mandamentos, né, que são bons, né? São para a salvação, são para a vida eterna. Lembra-te, portanto,
do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, né? Guarda esse mandamento que foi dado por Cristo anteriormente. Arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberá a hora sobre ti virei. Ele não vai saber a hora que Cristo vai lá para a igreja, né? Ele não vai saber porque Cristo vai vir como um ladrão, ele está dizendo para ele, né? Para esse pregador. Mas também tem em Sardes algumas pessoas, né, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, né? Então, tem irmão lá dentro da igreja de Sardes que não estão contaminadas. Mesmo esse homem estando morto já, porque ele está com muito pecado, né? Esse pregador de lá de Sardes, ele está sendo considerado por Cristo já uma pessoa morta para com Deus através de seus pecados. Mas Cristo também, mas tem, né, em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco por quanto são dignas. Tem pessoa lá digna dentro da igreja. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, né? Então, essas pessoas que estão seguindo lá, né, tão fiel, ela vai ser, né, vista por Cristo como uma pessoa íntegra, uma pessoa que está seguindo os seus mandamentos. Agora, ainda em Apocalipse capítulo 3, a sexta carta, essa é para Filadélfia. Essa carta é para a igreja de Filadélfia, igreja de Deus em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Falando de Cristo, né? Conheço as tuas obras, está falando para esse pessoa lá em Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força. A pessoa lá está com pouca força, né? Pouca força, ninguém pode fechar porque tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa pessoa da igreja de Deus aí em Filadélfia, ela guarda a doutrina, os mandamentos e a lei de Cristo ao pé da letra. É reconhecido por Cristo como essa pessoa guarda a palavra de Deus dada por Cristo e não nega, né? Ele está indo bem, esse pregador. Mas Cristo está dizendo para ele: eis que farei aos da sinagoga, né? Farei. Ei, eu li errado aqui, perdão. Deixa eu voltar aqui para o que eu estou lendo, eu li errado, né? Ao anjo da igreja escreve: isto diz que o que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre, o que fecha e ninguém abre, né? Conheço as tuas obras, eis que tem exposto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não, tá certo, né? Essa pessoa, né, ela tá certa, como eu estava falando. Eu pensei que tinha lido errado, porque minha vista às vezes fica ruim, embaraça, né? Eu só tenho um olho para ver, mas ele tá certo. Ele guardou a palavra de Cristo, guardou a palavra de Deus. Esse pregador aí em Filadélfia, né, não negou o nome de Cristo, não. Mas eis que farei aos da sinagoga de Satanás, estão indo para lá. Tem gente de outras sinagogas, desde que Cristo voltou para casa, né, que deixou a sua lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos, para que os apóstolos ensinassem a todo o povo, né? Dentro das igrejas de Deus que estão sendo concluídas através dessa palavra, tem pessoas das sinagogas de Satanás, porque antes de Cristo muitos
começaram a construir sinagoga de Satanás. Tornaram-se pregadores de Satanás antes de Cristo. Depois de Cristo, muito mais ainda, porque eles estão aprendendo através daquilo que Cristo trouxe, né? Eles entram dentro da igreja de Deus, né? Para estudar aquilo que está sendo pregado e depois perverter dentro da sua sinagoga. É isso que está acontecendo e Cristo está dizendo aqui: eis que os farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que farei que venham e adore prostrando a teus pés e saiba que eu te amo. Então Cristo está dizendo para o pregador aqui que vai fazer com que esses pregadores da sinagoga de Satanás vá lá até a igreja, se ajoelhe aos pés desse pregador, porque ele não tem nome, né? Nenhum deles tem nome. Ele é considerado como anjo, esses pregadores da igreja de Deus, das 7 igrejas aqui em Apocalipse. E Cristo está dizendo: olha, eis que farei que eles venham para ir para você e vão adorar você prostrado a teus pés para saber que eu te amo, né? Porquanto guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, em Filadélfia, né, na igreja de Deus em Filadélfia, né, esse pregador lá, ele, até agora, ele é o mais fiel de todos, porque ele até agora não via aqui Cristo contra ele, né? Cristo está dizendo que vai trazer esse povo que se diz judeu e não são, né? Que não são, e ele mente, né? Eles mentem, e Cristo vai fazer que ele vá lá para a igreja de Deus, se adorar e se prostrar aos pés desse pregador lá da igreja de Filadélfia. Cristo está dizendo a ele que vai fazer isso, porquanto guardou a minha palavra, da minha perseverança também vai guardar ele na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, esse pregador, né, ele está sendo bem-aventurado por Cristo, porque ele está fazendo a coisa certa dentro da igreja de Deus lá em Filadélfia. Venha sem demora, guarda o que tens e que ninguém a tome da tua boca, né? Esse pregador da igreja de Deus em Filadélfia, esse até agora é o único, né? É o único que não se desviou de nada daquilo que Cristo trouxe. É esse pregador aqui em Filadélfia. Ele não se desviou da lei de Cristo, da doutrina, nem dos mandamentos. E Cristo está dizendo ele que até na provação que vai vir para pôr à prova os que habitam sobre a terra, ele vai ser guardado, ele não vai passar provação nessa hora, porque no último dia vai ter uma grande tribulação, né? Para todo aquele povo que não quer aceitar Cristo, que não aceitaram e nem quer aceitar Cristo. Essas pessoas vai passar por uma tribulação tão grande que vai desejar morrer e a morte não vai vir para esse povo. Isso é lá no último dia, está escrito, né? Para os pecadores que não querem se arrepender, eles vão passar por uma tribulação tão grande, mas tão grande, que vai chegar, eles vão pedir a morte e a morte não vem para eles. Eles vão se matar e não morrem. Eles vão passar por uma agonia tão grande que vai se matar e não morre. Isso é no último dia. Venha sem demora, guarda o que tem, né, que é a sua lei, a sua doutrina, seus mandamentos, e que ninguém tome da sua boca, que ninguém engane ele. Esse pregador aqui em Filadélfia, esse é o mais correto de todas as 7 igrejas, né, da Ásia. É o de Filadélfia quem está cumprindo tudo certinho. Mas os anteriores dele, uns vivem com Satanás já,
né? Estão fazendo muitas coisas erradas dentro das igrejas em outros locais. A sétima carta é a igreja de Laodiceia, né? E vamos ver o que é que Cristo manda João escrever para essa igreja de Deus em Laodiceia. Vamos ver. O anjo da igreja em Laodiceia é o pregador, tá entendendo? Para que vocês entendam. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Cristo está chamando ele de anjo, porque mas ele é um pregador, mas está sendo chamado por Cristo como anjo, né? Cristo está chamando ele de anjo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. E é Cristo, né, que está falando isso. Conheço as tuas obras, Cristo está dizendo, mandando João escrever, né, ao pregador lá de Filadélfia. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, oxalá foras frio ou quente. Então, esse pregador, né, aqui de Laodiceia, ele nem é crente, ele nem é de Deus e nem é de Satanás. Ele está no meio, está dividido. Ele nem é quente e nem é frio, né? Que nem é frio e nem quente. Ele nem é de Satanás e nem é de Deus, né? Vamos ver o porquê disso, que ele nem é frio e nem é quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, Cristo vai vomitar na boca, vomitei da minha boca, porquanto diz esse pregador, né, de Laodiceia, ele está se achando rico, né? Porquanto ele diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse pregador aí de Laodiceia, ele está se achando, né? Ele enriqueceu lá dentro da igreja de Deus de Laodiceia, enganando o povo, provavelmente, né? Obrigado. Ele enriqueceu, né, lá dentro da igreja de Deus de Laodiceia, eu acho que provavelmente enganando o povo, né? Ele está dizendo: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não, Cristo agora vai dizer, ele não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Cristo está com essa ideia para ele, dizendo, ele diz que é rico, que está enriquecido, né? E que nada falta para ele, mas Cristo está dizendo, ele não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Esse pregador de Laodiceia, na igreja de Deus de Laodiceia, porque ele está se achando rico, que não precisa de nada, mas Cristo está dizendo, ele nem sabe que é um miserável, um coitado, um pobre e um nu, né? E Cristo está dizendo para ele, aconselho-te que de mim, porque ele está se achando ricão, né? Ele está se achando rico, esse pregador lá de Laodiceia, rico e enriquecido, e que para ele não falta nada, para ele não falta nada. Mas Cristo está dizendo para ele que ele é um coitado, é um miserável, é um pobre, é um cego e está nu. E Cristo diz para ele, aconselho-te, porque provavelmente ele está pegando a palavra de Deus lá na igreja e está comercializando, né? Isso aconteceu depois de Cristo em muitas, né, igrejas, o povo comercializar a palavra de Cristo, como os dias de hoje. Nos dias de hoje, todas essas igrejas que tem por aí, seja católica, seja evangélica e muitas outras, todas elas são de Satanás. Ela vive de negociar a palavra de Deus, né? Elas vivem disso, com os pastores, pregadores que são de Satanás. Isso é uma verdade, né? É uma verdade. Mas Cristo está dizendo, falando aqui, para esse pregador de Laodiceia, né? Da igreja de Deus de Laodiceia, que ele está se achando rico, né? Se achando rico, enriquecido, que de nada tem falta. E Cristo está dizendo para ele, olha, aconselho-te que de mim, de Cristo, ele compre ouro refinado no fogo. Para comprar de Cristo, né? Já que ele está tão rico, né?
não sente falta de nada, Cristo está dizendo para ele: ó, eu vou te aconselhar que compre de mim, de Cristo, ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Porque para Cristo, ele é um coitado, um miserável, um pobre e nu, como é de Macedo e muitos outros que tem por aí. É de Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Sandiabo e muitos outros pregadores, Silas Malacheia, né? Todos esses pregadores de Satanás, né? Que são ricos. O que é que Cristo vai dizer, que está dizendo para eles? Que eles são um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Esses pregadores que tem aí de hoje, esse versículo aqui cabe para eles, para Edir Morcego, R.R. Soares, Valdomiro Sandiabo, Silas Malacheia. Eles são coitados, são miseráveis, são pobres e cego e nu, esses pregadores dessas igrejas de Satanás que tem por aí, que eu citei agora. Eles são nus. Agora, eles deveriam, já que se acha rico, né? Que são os homens do dinheiro, eles deveriam comprar de Cristo, já que se acha tão rico assim, de roubar a consciência do povo. Eles deveriam comprar de Cristo ouro refinado no fogo, para que enriqueça mesmo, né? E vestes brancas, para que eles se vistam e não seja manifesta a vergonha da nudez dele, né? Que roupas são essas? Que ouro é esse que eles devem comprar? Esses pregadores falsificados, né? Que está sendo nessa igreja aqui de Laodiceia e esses que estão nos dias de hoje. Esse ouro que ele deve comprar refinado de Cristo é a lei de Cristo verdadeira, a doutrina de Cristo verdadeira, os mandamentos de Cristo verdadeiro, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E seguir com a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, com amor puro e sincero em seus corações. Porque cada um desses que eu citei, eles estão caminhando para o lago de fogo, e todo o povo que vai para a igreja deles também, porque eles estão acreditando na palavra desses pastores de Satanás, estão de acordo com ele. Então essas pessoas estão indo para o lago de fogo junto com eles, né? Como esse pregador aqui de Laodiceia, né? E Cristo diz, né? Compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, né? Que é limpa, é pureza. Veste branca é pureza, é lealdade, né? É sinceridade, né? É justo, é ser uma pessoa justa, para que te vista e não seja manifestada a tua vergonha da tua nudez. Colírio, né? Para que ele veja o erro que está cometendo, a fim de ungir os olhos, para que veja, né? Esse colírio é a palavra verdadeira de Deus que ele tem que falar, ver, né? Que ele não está fazendo isso, e Cristo está falando isso para ele. Eu te repreendo e te castigo, todo quanto ama, se pois zeloso e arrependente, né? Cristo, ele vai amar as pessoas, né? Cristo vai amar as pessoas que são repreendidas por ele através do pecado. Mas se você está em pecado, vocês estão mortos, continuam mortos para com Deus, continua morto, como essa pessoa aqui, né? Como essa pessoa aqui de Laodiceia, né? Mas sendo repreendido e castigado, são todos repreendidos e castigados por Cristo, né? Essas pessoas, e ele passa a amar cada um deles
se pôs zeloso e se arrepender. Né? Eis que estou à porta e bato, ele Cristo diz, né? Está falando para essas pessoas que vivem no pecado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Né? Que porta é essa que Cristo quer bater para um pecador? Né? Que porta é essa que Cristo está batendo para um pecador, inclusive para esse de Laodiceia, que quer se achar rico, e o Deus dele aqui está sendo o dinheiro, a sua riqueza, né? Ele está declarando aqui que de nada falta para ele, porque ele é rico. Esse pregador aqui da igreja de Deus em Laodiceia se perverteu na legião de Satanás. Tá lá, tá, mas é falso, donoso. E Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa que Cristo está batendo, né, na casa de um pecador, que é o nosso corpo, né, considerado nós aqui como uma casa, e ele está na porta batendo. Que porta é essa? O nosso ouvido, né? É o nosso ouvido. E essa batida é a palavra de Deus chegando até ele, a essa pessoa, né? É a palavra de Deus chegando nessa pessoa. Ele está batendo na sua porta, que é o ouvido, para que a pessoa ouça a palavra verdadeira de Cristo que Deus mandou, né? E ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Ele está batendo na porta, está dizendo aqui, está falando no ouvido. Jesus Cristo é o nosso Salvador, obedeça a sua doutrina, a sua lei, para você ter vida eterna. Está falando aqui na porta. Se você abrir essa porta e essa palavra entrar em seu ser, né? Você ouvir ela e entrar em seu ser, e abrir e ela entrar, né? Ele está dizendo: entrarei em sua casa. Que casa é essa? O nosso corpo, o nosso ser. Essa palavra de Deus batida, chegada aos nossos ouvidos, e ela entrando porque abriu para ouvir a verdade da palavra de Deus em nosso ser, que está considerando como uma casa. Ele diz: com ele cearei e ele comigo. Que ceia é essa de que Cristo está falando? Porque Cristo é o pão da vida que veio do céu. Que vida? A vida eterna, né? A vida eterna. Então, ele, a pessoa, né? Cristo está ceando através da palavra de Deus dentro do ser dessa pessoa, e essa pessoa, por ter abrido o seu ouvido e deixando essa palavra penetrar em seu coração, Cristo vai comer junto com você esse pão que Deus deu. Porque esse pão foi Deus quem deu, não foi Cristo. Cristo é o pão que Deus deu e devemos comer ele, né? Até o próprio Cristo, ele está dizendo aqui que vai comer desse pão. Que pão é esse? A palavra de Deus que foi dada a ele, a Cristo. E assim Cristo está comendo esse pão, e nós também, em uma ceia, né? Em uma ceia. Ao que lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Né? Ao que vencer essas coisas, vencendo a palavra do mal com a palavra verdadeira de Deus, Cristo vai conceder que se assente com ele no seu trono, né? Quem tem ouvido, ouça o que diz às igrejas. Então foi lida aqui a 7ª carta ao pregador de Laodiceia, que não tem Deus. Ele se acha uma pessoa rica e ele está achando que o Deus dele é o dinheiro. Por que Cristo está enfatizando essas coisas aqui dentro dessas 7 igrejas da Ásia? Cada uma tem um ato diferente. É como as pessoas dos dias de hoje, né? É como as pessoas dos dias de... Nesses últimos dias, os pastores de hoje, eles se acham ricos, né?
tipo assim, Edir Macedo, o Papa Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Sandiabo, quem mais? E muitos outros, Sila Malacheia, todas essas pessoas, né, são consideradas por Cristo os coitados, os miseráveis, pobres, cego e nu, são esses pregadores, né? Esses líderes de religioso da religião que a legião de Satanás inventou. A legião de Satanás inventou a religião, e a religião inventou milhares e milhares de igrejas falsificadas para Satanás, junto com os seus pregadores de Satanás também. Igreja Católica, Igreja Assembleia, que tem muitas assembleias, né? Batista, Universal, Poder de Deus, Cristã, quem mais? Testemunha de Jeová, tudo igreja de Satanás. Todas, católica e todas as outras evangélicas e outras qualidades de igreja que tem pelo mundo, que o homem criou, que o homem inventou, que eles pregam mentira e engano, são todas de Satanás. Eu falo com toda convicção, sem nenhum medo. Não, eu falo sem nenhum medo, com toda convicção. Se eu estiver falando alguma mentira, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua, porque isso é a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade. Apocalipse 4, vamos ler nos livros das revelações de Deus. Aqui é Apocalipse, o capítulo 4, a visão do trono de Deus e os 24 anciãos e os 4 animais. Isso é no livro das revelações, capítulo 4, que diz a visão do trono de Deus, os 24 anciãos e os 4 animais. Vamos ler, né? Depois de passado de Cristo ter dado para João escrever a respeito dessas 7 igrejas lá na Ásia, uma em Éfeso, uma em Pérgamo, uma em Tiatira, Filadélfia, Sardes, e vocês sabem, né? Essas 7 igrejas. Agora, quando ele termina de escrever tudo isso, ele diz: depois dessas coisas, João olhou, depois de ele ter feito tudo isso, né? Ter escrito essas cartas, ele está dizendo: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, né? Quer dizer, quando ele virou lá, né? Quando ele olhou, ele viu uma voz de uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, né? Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta que eu falei devem acontecer. Depois dele ter mandado João escrever essas coisas para as 7 igrejas, essa porta no céu abriu, veio uma voz para João, como uma voz de trombeta, falando para ele, dizendo: sobe aqui que eu vou te mostrar uma coisa que depois dessa deve acontecer, né? Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Essas coisas aconteceram quando ele estava na terra, mas agora ele foi arrebatado, né? E eis um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, João foi arrebatado para o céu. Chegando lá, ele foi arrebatado em espírito, né? Porque lá não entra carne e sangue, né? Ele foi arrebatado espiritualmente, o seu ser espiritual. E chegando lá, tinha um trono no céu, e
e uma pessoa sentada nele. Aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe. Essa pessoa, nesse trono lá no céu, quando ele chegou, era semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, né? E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante à aparência a esmeralda, né? Ao redor desse trono aí. Havia também ao redor do trono 24 tronos, né? Tinha 24 tronos ao lado desses tronos aí, ao redor desse trono, que é o trono de Deus, o central, né? Tinha 24 tronos. E sobre os tronos via assentado 24 anciãos, pessoa idosa. Ele viu, né? João viu, sentado. Tem um trono no meio, lá no céu onde ele chegou, tinha um trono. Nesse trono estava sentada uma pessoa semelhante à pedra de jaspe e sárdio. Ao redor tinha um arco-íris semelhante à esmeralda, né? E ao redor desse trono, com essas coisas, havia 24 tronos com 24 ancião vestidos de branco, que tinha nas suas cabeças coroa de ouro, né? Tinha coroa de ouro na cabeça desse cidadão lá no céu, né? Ao redor do trono de Deus. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, né? Ao redor do trono de Deus ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, né? À frente do trono de Deus tinha um mar como se fosse de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos pela frente e por trás, né? Pela frente e por trás. No primeiro ser era semelhante desse ser vivente, era 4 seres viventes que tinha ao redor do trono, cada um em cada lado, né? Em meio a cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O primeiro ser vivente que estava lá ao redor do trono de Deus, né? Esse ser vivente era semelhante a um leão. O outro ser vivente era semelhante a um touro, né? A um touro. E tinha o terceiro tinha o rosto como um rosto de homem. O terceiro ser vivente tinha um rosto como de homem, né? E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando, né? Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, né? Esses 4 seres viventes, um que era parecido com o leão, um que era parecido como boi, né? Como um boi, um touro, né? O outro como homem e o outro como uma águia. Cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,
o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Né? Esses 4 seres viventes estavam lá ao redor do trono de Deus, e ele, com essas coisas, eles ficavam falando isso, né? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelo dos séculos, os 24 anciãos que estavam ao redor prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, né? Sobre o trono, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus nosso, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Então, os 24 anciãos que estavam ao redor do trono de Deus, né, vestidos de branco, eles glorificavam a Deus, davam honra, poder, né, porque Deus tinha criado todas as coisas pela sua vontade, tudo foi criado, né? Tanto lá no mundo habitável de Deus, porque foi Deus quem criou esses anciãos lá, foi Deus quem criou esses tronos para colocar ao redor dele e tal, e etc, etc. Tudo foi Deus, além desse mundo daqui, né? No capítulo 5 do livro das Revelações, que se chama Apocalipse, João vai receber uma visão de um livro selado com 7 selos. João vai ter uma visão do livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Vamos ler. Prestem atenção na leitura, meus amados irmãos, que é para vocês entenderem o propósito dessas revelações, né, que está sendo dada a João aqui. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono, a pessoa que estava lá no centro do céu, sentado, que tinha 24 tronos, que era dos anciãos, que tinha 4 seres viventes com 6 asas, com cheio de olhos, né, que tinha um mar de brisa e tal e tal. Na mão dele, dessa pessoa que estava sentado lá no trono, que é Deus, ele estava sentado, ele tinha a aparência de jaspe e de sarde, né? Na mão dele, desse que estava, tinha um livro. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Presta atenção, eu li anteriormente 7 candeeiros, né? Nos versículos 1 do livro das Revelações, que se chama Apocalipse, eu li 7 candeeiros, eu li 7 estrelas, né, que estava na mão do 8º candeeiro, que estava no meio desses candeeiros. Havia 7 candeeiros de ouro. No meio desses 7 candeeiros tinha outro candeeiro com aparência, com uma aparência de esqueci agora, que era Cristo, né? E ele tinha na mão 7 estrelas. Tinha os 7 candeeiros,
No meio dos 7 candeeiros tinha esse candeeiro. Esse candeeiro, que eu não estou lembrado do que ele estava significando lá, que eu me esqueci agora, ele tinha 7 estrelas. E depois ele revelou para João que os 7 candeeiros eram 7 igrejas na Ásia. E as 7 estrelas que estavam na mão desse outro candeeiro, no meio dos candeeiros, eram os 7 pregadores dessas 7 igrejas da Ásia. Agora, no capítulo das revelações, que ele mais na frente revela, né, quem são as 7 igrejas, quem são as 7 estrelas, né, lá no início do livro da revelação, do 1 ao 3, ao 4. Agora no 5 ele está revelando, né, a visão de um livro do Pai que está sentado no trono lá no meio. Ele tem um livro e tem 7 selos nesse livro. E só quem abre ele é o Cordeiro. Na destra tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Quem é digno? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Nem ninguém no céu, presta atenção, ninguém no céu podia, nem na terra, nem debaixo, nem abrir o livro. Não tinha ninguém capacitado. E eu chorava muito, João está dizendo nessa revelação, nessa visão que ele está tendo, né? Isso é uma visão. E ele disse: eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos que tinha ao redor desse trono, tem 24 anciãos. Um desses anciãos falou para João e disse-me, né, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos, né? Quem será essa pessoa, né, que é um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu para romper e romper esses 7 selos? Porque Cristo é descendente da família de Davi, através de Maria, que gerou carne nele, né? Davi é da tribo de Judá. O rei Davi era da tribo de Judá. Maria era descendente dessa tribo de Judá e parente da família de Davi, descendente da família de Davi. Maria. Por isso que está escrito dessa forma, né? E disse-me um dentre os anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Davi, que é Cristo, é considerado como um leão, né, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Ele, ouvindo lá o ancião falar para ele, né, que tinha uma pessoa que podia abrir esse livro, que era o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, etc. E quando João, né, quando João viu assim entre o trono dos 4 seres viventes, né, que tinha 4 seres viventes também na frente do trono lá, ele viu lá no meio dos anciãos, daquele povo dos 24 tronos, que são os anciãos, ele viu um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
E veio, essa pessoa veio, esse cordeiro, né, veio e tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. Né? Esse cordeiro veio e tomou o livro do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos postraram-se diante do cordeiro que tinha acabado de tomar o livro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheio de incenso. Né? Quando esse cordeiro veio e tomou o livro do que estava no trono, né? Esse livro que era escrito por dentro e por fora, e que tinha 7 selos que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em cima do mar, nem debaixo do mar poderia abri-lo, né? Mas só esse cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, né? Que veio lá de Davi, etc., esse poderia abrir. Então João viu esse cordeiro, né? E ele tomou o livro. Logo que ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante desse cordeiro, tendo cada um dele uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Né? E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, quando essa revelação está se dando aqui, que ele, através do sangue, comprou, né, muitos homens para Deus, das tribos, são aquele povo israelitas que seguiram a lei de Moisés até o pé da letra, né? São aqueles israelitas que foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés. Isso é o significado nesse versículo, desses homens. Presta atenção, vou ler de novo. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Cristo foi morto, não é? Não foi morto aqui na terra? E com teu sangue, com o sangue dele, por ele trazer a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e ele morreu por ela, ele derramou seu sangue pela verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Porque a nação israelita são muitos povos variados, né? E também são 12 tribos também, né? E ele está falando da tribo, das línguas. Cada tribo fala uma língua diferente, né? É uma nação diferente, né? Porque são povos diferentes entre si, mas são povos que eram de Deus. Mas aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, que é considerado aqui comprado para Deus, esses homens de toda a língua dessas tribos, são aqueles que seguiram a lei de Moisés até Cristo, porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita serem conduzidos até Cristo, aqueles que seguiu, né? Porque só chegou só uns 10%, o resto saíram de Deus e foram para a legião do mal, para a legião de Satanás. Os israelitas e as tribos muito rebeldes, a de Judá, né? A maior tribo, a de Judá, foi a mais rebelde, junto com as outras e os povos israelitas, né? Esses foram para Satanás, né? Mas 10% desse povo que saiu lá do Egito, 10%, esses 10% foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés, que foi dada para isso.
para ele ser conduzido até Cristo. Por isso que está sendo revelado aqui. Tu és digno de tomar o livro, abrir os 7 selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, né? Porque são 12 tribos. E dessas 12 tribos, tem pessoas que seguiram essa lei que foi dada para eles, para eles serem conduzidos até Cristo. Né? Entendam. Todas essas tribos. E eles falam línguas diferentes, são de nações diferentes, todos eles. Né? E para o nosso Deus fizesse reino. Essas pessoas que foram conduzidas através da lei de Moisés, que seguiram ao pé da letra, essas pessoas, Deus vai fazer reino porque eles foram fiéis a Deus, não como os outros que se prostituíram, que matavam, que roubavam, enganavam, aqueles que passaram a roubar o dízimo, etc. Esses são pessoas de Satanás. Eram de Deus, mas foram para Satanás, abandonando a legião de Deus. Mas 10% desse povo israelita que foram resgatados lá do Egito, 10% que recebeu a lei de Moisés, eles seguiram até o fim para serem conduzidos até Cristo. Por isso que está sendo relatado aqui e em outros versículos também, como os 144 mil, que eu vou ler ainda aqui em Apocalipse. Né? Esses 144 mil que foram selados são esse povo aqui, né? Que seguiu a lei de Moisés até o fim, que foi conduzido até Cristo, sem se desviar daquilo que Deus deu. São esses 144 mil. Eu ainda vou ler ainda na frente, né? Tá bom, que é para não atrapalhar a leitura. Então Cristo é digno de abrir esse selo, né? E essas pessoas que foram compradas com ele, porque para o nosso Deus fizesse reino e sacerdotes, né? E eles reinarão, eles não estão reinando ainda, porque eles morreram. Mas eles reinarão sobre a terra, isso vai ser nos 1000 anos, né? E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades. Né? Presta atenção. Olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles, desses anjos, era miríades de miríades. E o número dele era miríades de miríades e milhares de milhares. Isso era a quantidade de anjos que tinha ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, que é Cristo, né? Ouvi também, João está dizendo aqui, ouvi também a toda a criatura que está no céu e na terra. Ouve também, ouve, está falando, João está dizendo aqui, ouve também a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bem, meus amados, essas criaturas reveladas aqui, olha, houve também toda a criatura. Essas criaturas aqui são pessoas em Deus, tá? São pessoas em Deus, preste atenção. Houve também toda a criatura que está no céu. Para ouvir toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que nele há, dizerem, essas pessoas são aquelas que no último dia que vão aí para o trono de Deus e vão para o céu, e eles vão dizer
ao que está sentado sobre o trono. Que no último dia não vai ressuscitar. Tem gente que morreu no mar, não tem gente que morreu no mar e nunca foi enterrado, né? Não tem gente que morreu e está debaixo da terra, né? Vocês estão entendendo aí o ponto? Houve também toda a criatura. Tem criatura que está no céu, também vai ouvir no último dia. Na terra, que está em cima da terra, também vai ouvir a voz, né? Debaixo da terra também vai ouvir. No mar também vai ouvir, porque tem gente que morreu afogado. E todas as coisas que nele há dizer, essas pessoas são pessoas de Deus no último dia, quando vai chegar lá no trono. Quando subirem. Chegarem lá essas pessoas aqui, né? Que tem uma que já está no céu, né? Toda criatura, tem criatura. Por que criatura? Porque foi Deus quem criou, né? Por isso que se chama criatura. Então no céu tem criatura que já está no céu, tem que estar na terra, tem que estar debaixo da terra e tem que estar no mar, né? E todas as coisas que nele há, que neles há, dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória, domínio pelos séculos dos séculos, né? Amém. E os quatro seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram, né? E adoraram. Vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo, se Deus permitir. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí para que mais pessoas possam ver, né, essa leitura, né, da palavra de Deus verdadeira na Bíblia. Voltarei com o próximo vídeo, ainda no livro das Revelações, o capítulo 6 de Apocalipse. O Cordeiro abre os selos, né? Aquele livro selado, né, que estava lá na destra dele, que o Cordeiro tomou dele, né? Ele vai começar a abrir esse selo. E no próximo vídeo eu vou ler a abertura desse selo, se Deus permitir, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né? Compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver. Ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. E tenho dito.